um tempinho atrás, eu postei o vídeo que falava sobre o experimento em Thomas e seus amigos, o SHIELD-17. E eu perguntei se vocês queriam ver a continuação. E como vocês disseram que sim, hoje a gente vai analisar mais um vídeo que vai provavelmente terminar de destruir a infância de vocês. E antes do vídeo começar, não esquece de se inscrever no canal. E vai lá no meu Instagram me desejar feliz aniversário e me seguir, eu queria muito bater os 3.000 seguidores no meu aniversário. Project G1, ou Projeto G1, é uma continuação direta ao SHIELD-17, segundo a própria descrição do vídeo, que diz: após a histeria pública que se seguiu à transmissão do documentário SHIELD-17, novas revelações são descobertas sobre os acontecimentos na ilha de Sodor no início dos anos 80. No entanto, uma força muito mais sinistra ameaça os motores da ilha. Após as revelações de um denunciante anônimo, uma série chocante de eventos levará ao desastre. Acompanhe Keith Hartley, que é o amigo do Thomas que trabalha na estação, enquanto ele nos guia por outra história mágica de amor, traição e ambição. Aparentemente, depois que todos tiveram conhecimento do que estava acontecendo com as pessoas/trens na ilha, começou um pânico coletivo dos moradores. E é a partir disso que a segunda parte desse documentário começa, prometendo ser ainda pior do que a primeira parte. Então, eu já aviso aqui que algumas partes vão ter que ser censuradas, mas o link do vídeo original vai estar na descrição para te poder ver tudo sem cortes. O vídeo começa exatamente no final do primeiro. A gente vê o Thomas esquelético lá e, em seguida, as forças armadas chegam já metendo bala nele. E a pessoa que tava vendo isso acaba sendo pega também, porque provavelmente ela não devia estar lá. Depois disso tem um corte, e o narrador conta que esse documentário teria saído em 2015, chocando todos que assistiram. E essa parte é bem legal, porque a gente vê alguns youtubers, entre aspas, fazendo react do documentário, ou dublando as falas. Eu achei meio estranho, mas tá. E depois ele fala sobre as pessoas que estavam recebendo tratamento psicológico depois de terem assistido ao SHIELD-17. Many viewers will be offered similar treatment, often being asked to illustrate what scared them and confronting it as a successful therapy. O amigo do Thomas que apareceu no primeiro vídeo conta que depois do documentário, o número de visitantes que andavam nos trens humanos diminuiu muito. E na verdade eu fiquei surpresa de saber que eles ainda mantinham esses passeios, mas tá. E o narrador conta que para tentar aumentar o turismo na ilha de novo, eles teriam contratado um famoso para fazer uma propaganda. Eu, obviamente, não fazia ideia de quem era esse cara até ler os comentários e descobri que esse seria supostamente um cara chamado Jimmy Savile, que foi apresentador, DJ e pedófilo. O amigo do Thomas conta que depois que o documentário saiu, ele acabou tomando toda a culpa pelo que tinha acontecido, já que ele meio que tinha se tornado uma pessoa pública e as pessoas queriam que ele contasse o lado dele e também queriam achar um culpado, vamos dizer assim. E essa informação vai ser importante. Mr. Hartley, are you to blame for the events on Sodor Island? Well, let me tell you, I am not. I am totally to blame for what happened to Thomas and all his friends, and I do it again tomorrow. A mídia queria alguém para culpar pelo que aconteceu, já que o Sir Topham Hatt tinha sumido. E com isso, uma pessoa acabou fazendo uma denúncia anônima sobre as coisas que ela sabia. Essa testemunha diz que trabalhou na série que eles fizeram de TV sobre os trens lá, que a gente viu no primeiro vídeo. E ela teria visto de perto quando a biofusão foi banida. Some people were still in the biofusion process.
being in process is the last place anyone wants to be. Basicamente, quando a biofusão foi banida, ainda haviam pessoas no meio desse processo. Então, os cientistas precisavam agir de forma rápida para tentar manter as pessoas vivas. E a solução foi transformar elas na coisa mais simples, que seria esse carrinho, vagoneta, sei lá como se chama isso. E nos é explicado que esse tipo de locomotiva quase não tem capacidade cerebral. Eles não guardam memórias e etc. Só que, eles ainda tinham a parte orgânica. E nesse caso, ela ficava exposta, o que acabava diminuindo a expectativa de vida deles, porque os riscos de infecção eram maiores. Tipo, tu tá ali literalmente com teus órgãos expostos. O Sr. Hartley conta que alguns trens ainda queriam trabalhar nas ferrovias, como dois amigos, Duck e Oliver, que foram contratados, entre aspas, para trabalhar nas ferrovias do Japão. O governo japonês levou eles para lá e os dois estavam realmente empolgados. Porém, assim que eles chegaram em Tóquio, eles descobriram que, pelas leis japonesas, os dois não eram mais considerados humanos. Então, eles não tinham mais nenhum direito. Como se eles fossem literalmente só dois objetos. E, bom, os planos do Japão eram bem diferentes do que trabalhar na ferrovia. O que o Japão queria era colocar os dois trens para lutarem num ringue e vender ingressos, tal qual Mike Tyson e Jake Paul. Eles ganharam alguns upgrades e agora ambos tinham braços. Eu acho que são braços. E a luta só acabaria depois que um deles fosse de arrasta, o que é bem triste, já que os dois eram amigos que dividiam o mesmo sonho. Depois disso, o governo britânico, que já tinha banido as biofusões, acabou chegando à conclusão de que esses trens seriam muito úteis para o exército. Então, eles passaram meio que a caçar os trens, já que eles não eram mais produzidos. Acabou meio que sendo uma coisa em extinção, digamos assim. E para conseguir o maior número de locomotivas possível, o governo britânico acabou contratando especialistas para acharem os trens. E um desses especialistas é o cientista que aparece no primeiro vídeo. Eles até falam que o professor era um amigo e agora não era mais. Só que essa ideia desse cientista meio que sempre foi esse projeto chamado G1. When he was being interviewed for the Shed 17 documentary, he was neck deep in secret government research. His biggest dream was much more sinister. Meio que esse professor foi sempre um traidor. O que ele queria era trazer as biofusões para seu estado de célula, desprogramar elas e poder criar o que ele quisesse a partir desse material. It is for this purpose we have begun making extensive research into twins. O Sr. Hartley fala sobre um casal que se casou e instantaneamente ambos se tornaram locomotivas. Ele virou um motor a diesel e ela um trem/ônibus. Só que durante a criação dela, o DNA se dividiu e ela meio que ganhou uma irmã gêmea, só que locomoção também. E o Sr. Hartley fala que isso acabou se tornando mais comum, mas que os gêmeos nunca se pareciam de fato. Na época, ninguém se questionou muito sobre o porquê disso, e as duas trem/ônibus recém-criadas foram colocadas para trabalhar normalmente. Só que ninguém sabia aonde estavam as partes orgânicas delas. Depois desse incidente, as gêmeas foram mantidas fora do público. Uma delas foi mantida com o marido e a outra foi para o centro de logística para ser estudada ou torturada. Esse centro de logística, que é o mesmo que o professor traidor trabalha, estava interessado em entender como os gêmeos se formavam. E até foram descobertas algumas habilidades entre os gêmeos.
Eles descobriram que os gêmeos de biofusão tinham uma ligação psíquica muito forte, o que faz sentido, já que eles literalmente eram a mesma pessoa. O que eles queriam fazer era clonar, entre aspas, um soldado, exatamente como os trens estavam se clonando, se dividindo. E, obviamente, transformar eles em armas. Mas, como isso ainda era ilegal, eles tinham que tentar manter isso em segredo, o que não parecia ser uma boa ideia, mas tá. A ideia do professor era usar essas células de biofusão como uma arma que ele pudesse usar para acabar com a civilização de um país inteiro e depois poder ocupar aquele lugar. Eles mostram alguns testes feitos dentro do centro de logística. E com testes, eu quero dizer... Para testar como os gêmeos reagiriam a esse ataque dessa arma de biofusão, eles usaram em um dos gêmeos e o outro também reagiu. Tipo, eles colocaram um gêmeo para passar por aquele procedimento e o outro gêmeo que não passou também reagiu como se eles fossem a mesma pessoa, porque eles eram a mesma pessoa. Muitas pessoas começaram a protestar em frente ao centro logístico, pedindo pelo direito das locomotivas e pedindo por respostas, já que os trens estavam basicamente sumindo pouco a pouco. Sumindo, eu quero dizer, sendo submetido a testes. E o centro logístico, junto com o governo britânico, resolveram se livrar das provas, o que significava terminar com os trens que eles ainda mantinham lá. Só que em uma dessas tentativas de eliminar as provas, vulgo trens, eles esqueceram das primeiras gêmeas que se formaram e que eles dividiram, deixando uma com o marido e a outra no centro. A gêmea que estava no centro foi incinerada, logo a que ficou com o marido dela também foi. E o mais triste é que o marido foi obrigado a assistir tudo isso sem entender nada e sem poder fazer nada. E para poder sair do galpão, o Diesel, o marido dela, teve que passar por cima dos restos dela, o que deve ter sido ainda mais doloroso do que ver a esposa queimando. E conforme ele tentava sair, mais irritado ele parecia ficar. This is all your fault. You'll never laugh at me again. The rights of biofused engines will be ignored no more. The secrets of Sodor will be revealed. O Diesel acabou formando uma frente de libertação, um movimento que queria tornar a ilha de Sodor um lugar só para as locomotivas poderem viver livres, sem os seres humanos comandando eles e etc. E mesmo com todo esse movimento, ainda haviam trens sendo operados ilegalmente. A gente vê a história de um trem chamado Ferdinando, que estava num lugar completamente afastado e abandonado, trabalhando nas ferrovias e sendo alimentado, digamos assim, com um carvão galês, que por algum motivo causava dependência nas locomotivas. Porém, o uso a longo prazo causava danos permanentes ao cérebro. Acho que vocês estão entendendo a referência, né? Como tinham muitos olhos voltados ao centro logístico, eles resolveram colocar o projeto G1 em espera, do que eles chamaram de ambiente controlado. E a gente vê uma mensagem do professor cientista culpando o amigo do Thomas, o Sr. Hartley, de um acidente que teria acontecido com um trem chamado Smudger, que seria a história favorita de muitas crianças, não faço a ideia do porquê. O Smudger era um trem que não funcionava direito, então ele foi mandado para uma ferrovia que não recebia muita verba. Era meio que um lugar mais simples. Só que chegou um momento em que essa ferrovia não tinha mais dinheiro nenhum, ele não estava recebendo nada de verba. Então, eles tiveram que meio que se livrar do Smudger. They dismembered him, taking away his wheels and opening him up. The butchers turned him into a steam generator. O Smudger não tinha de fato ido de arrasta. Ele ainda tinha consciência e foi mantido como gerador de vapor para a ferrovia por 30 anos. Quando o centro logístico chegou para levar ele para o experimento, a biofusão tinha expandido por todo o galpão que o Smudger estava. Logo, ele não podia sair de lá ou aí sim ele iria de arrasta. E bom, o centro logístico não se importou muito com isso, tentou arrancar ele à força e
né? Depois desse acontecimento, que as pessoas se revoltaram contra o centro logístico, fazendo com que eles fossem obrigados a destruir as provas, como vocês viram antes e etc. O guindaste, que era também feito de biofusão, decidiu por ele mesmo destruir o centro logístico, porque ele estava cansado de ver outras locomotivas sofrendo. Só que fazendo isso, ele também estava se condenando a ir de arrasta, e foi meio que uma coisa heróica na minha visão. Porém, assim que o guindaste caiu no chão, o diesel apareceu correndo em direção ao centro logístico e entrando com tudo, causando uma segunda explosão. E um segundo sacrifício, o dele. He just wanted to show the world what the government was trying to cover up. He didn't know what was in there, all the damage he'd do. O diesel acabou entrando e indo direto pro ambiente controlado, onde estava o projeto G1, liberando o material de biofusão que tinha lá. E vocês lembram que o objetivo desse projeto era criar um DNA de biofusão que pudesse se transformar em qualquer coisa para aniquilar tudo e todos, certo? Ninguém estava seguro lá dentro, principalmente as locomotivas, e o projeto G1 foi direto nelas, sugando ou comendo elas, sei lá. Mas, obviamente, essa coisa não ficaria apenas do lado de dentro. O trem Barra-Aranha acaba perseguindo todos os protestantes que estavam ali do lado de fora. E rapidamente o exército aparece para tentar conter essa coisa. E a gente acompanha meio que pelo jornal, o que é bem legal. E também a gente escuta os caminhões, os tanques de guerra gritando de dor, porque são aqueles tanques de guerra feitos de biofusão. O projeto G1 ainda tinha mais uma habilidade escondida. Ele tira do... Brincadeira. Ele tira um trem e lança contra o exército, o que fez eles recuarem para bolar uma estratégia. O projeto G1 estava procurando por mais biofusões para ele ficar mais forte. Então, todas as forças armadas se alinharam em frente a uma montanha, onde eles colocaram uma locomotiva para esperar pelo projeto G1. Só que essa locomotiva era ninguém mais, ninguém menos do que o Thomas, depois de várias cirurgias. O Sr. Hartley explica que o Thomas e o projeto G1 meio que teriam uma ligação, já que os amigos do Thomas meio que estavam ali no projeto. Mas antes que eles pudessem de fato se entender, o comandante do exército dá início ao plano e explode o que tinha no topo da montanha, fazendo uma bola gigante de restos de biofusão e locomotivas esmagarem e arrastarem o projeto G1 pela colina, que acaba deixando o Thomas inconsolável, já que de alguma forma aqueles também eram os amigos dele. A gente vê o Sr. Hartley, amigo do Thomas, falando sobre isso, como o Thomas tinha acabado de perder a única ligação do passado que ele tinha, e como isso o afetaria. E nesse momento, isso acontece. Eu acho que assim, o cara tava falando da perda do Thomas ali do lado dele, e ele foi completamente insensível nesse momento. Claro que não justifica o que aconteceu,
mas né. Depois disso, a gente vê algumas atualizações sobre a ilha de Sodor e descobre que em 2040, depois de muitos pedidos, a ilha se tornou um país independente e totalmente ocupado por locomotivas, sem mais humanos como donos deles. Em seguida, nós estamos no ponto de vista de alguém que estava em cirurgia. Só que do nada, o professor aparece se intrometendo no procedimento. E no segundo seguinte, nós basicamente viramos uma biofusão. E para fechar com chave de ouro, o Sir Topham Hatt aparece para nos explicar o que a gente virou. E com a gente, eu quero dizer o amigo que o Thomas partiu em dois, Sr. Hartley. O Sr. Hartley foi punido pelo professor e pelo Sir Topham Hatt por ter falado demais. Segundo eles, ele seria o culpado por ter falado muito no documentário, no primeiro. Assim como a mídia quis culpar o Sr. Hartley, o Sir Topham Hatt e o professor também culparam ele. E por isso ele acabou virando aquele carrinho / vagoneta que a gente viu lá no início do vídeo. Desse jeito, ele não teria mais boca, logo não poderia mais falar. Só que ele não era o único que tinha lá, tinham muitos outros, o que deve ser uma coisa obviamente ilegal, até porque o Sr. Topham Hatt tá metido nisso e o cara é um foragido da polícia. Por último, mas não menos importante, a gente tem uma cena pós-crédito de dois amigos se aproximando de Sodor. Mas antes mesmo deles entrarem, aparece uma locomotiva arremessando eles no rio. O que, na minha opinião, tá certíssimo, já que aquele não era um local para humanos. Esse é aparentemente o final dessa série. Claro que sempre tem uma brecha para uma continuação. Eu gostaria muito de saber onde Sir Topham Hatt se escondeu por tanto tempo e, claro, como ele ainda tá vivo. Sem falar em o que eles fizeram com o Thomas, tipo, se ele tá em Sodor ou se o exército também se livrou dele, já que ele teve aquele surto, ataque de raiva, sei lá. Enfim, me diz a tua opinião nos comentários pra gente poder debater sobre isso. O nome dos membros vai estar passando aí na tela. Muito obrigada aos membros e eu acho que eu te vejo na próxima.